Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle do blog Michelle Design e hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui no canal. Deixa eu logo avisar pra vocês que isso aqui não é um tutorial, tá? Vocês podem ter visto pelo título, isso aqui não é um tutorial de como ser gótica aqui em Alagoas, tá bom? Eu resolvi gravar esse vídeo por conta de coisas que eu tenho conversado e acabei observando que, assim, sempre que eu converso com pessoas que são do sul ou do sudeste, ou até pessoas daqui mesmo, sempre me perguntam como se manter gótica, como é a cena gótica, como é que eu lido com tudo aqui em Alagoas, porque a gente tem várias deficiências com relação à própria cena. A gente não tem shows, não tem baladas, a gente não consegue encontrar com facilidade roupas que compõem o guarda-roupa gótico. Então, assim, a gente tem toda essa dificuldade. Então, a maioria das pessoas me perguntam isso. E acho que mais perguntar assim, como é que as pessoas lidam com o meu estilo, com as minhas ações e tudo mais. Esse vídeo vai ser mais ou menos neste caminho. Pra começar, eu quero contar assim como foi, assim, desde o início, né? Eu queria começar do começo. Então, a princípio, tudo muito conturbado. Hoje eu consigo controlar mais de uma boa. Mas no início, quando eu conheci a subcultura, foi meio complicado pra conseguir achar artigos que falassem coisas corretas, entende? Se você tá pesquisando sobre subcultura, eu vou deixar, ou se você quer conhecer mais sobre subcultura, eu vou deixar o link de alguns sites que eu pesquiso, que eu pesquisei, que me ajudaram muito, inclusive até hoje, assim, quando eu quero achar outra banda diferente, eu dou uma olhada nesses sites. E eu acho que vai ser bem útil, assim, pra vocês, até pra você que quer conhecer a música gótica, eu vou deixar pra vocês sites que são de confiança, tá? São sites, assim, bem úteis. Acho que ajuda muito. Mas, assim, foi muito difícil pra encontrar bandas. Primeiro que eu não tinha o acesso à internet que eu tenho hoje. Então, outra que a mídia, ela divulga muita coisa errada, muita informação incorreta. Por exemplo, quando eu pesquisava sobre bandas góticas, o que eu achava era Épica, Nightwish, Evanescence. E isso tá longe de ser gótico, muito longe. Se vocês conhecerem, vocês compararem, por exemplo, vamos pegar essas bandas que eu falei e vamos comparar com The Cure, Von Hells, Susan and the Banshees, vocês vão ver que, nossa, a diferença nada a ver. O que acaba que a mídia impõe como gótico, a referência da mídia como gótico, é aquela estética sombria, aquela estética mais trevosa. E como Evanescence e algumas das suas músicas, ele tem esse apelo assim mais sombrio, ele busca essa coisa mais assim, então a mídia rotula aquilo como gótico, mas isso eu posso deixar para outro vídeo, porque não cabe nesse daqui, mas enfim. Eu senti essa dificuldade em achar músicas, então eu me sentia meio perdida com relação às músicas, mas como eu tinha amizades virtuais de pessoas que estavam há mais tempo na cena, pessoas que frequentavam baladas, pessoas que estavam mesmo no meio, isso enriqueceu o meu conhecimento com relação às músicas, à estética, à filosofia gótica. Então, assim, tudo isso enriqueceu o meu conhecimento para o que eu sou hoje. Com relação à estética, eu acho que foi outra coisa assim que eu senti muita dificuldade, porque a gente não encontra batom preto aqui. Agora já existe, porque ficou uma modinha de gótica suave, essa modinha de menina Tumblr. Então, tudo isso assim, a influência digital influencia na moda, influencia no que a gente consome. Então, hoje a gente já consegue encontrar batons pretos com mais facilidade. A gente já consegue encontrar choker com facilidade, coturnos com facilidade. Mas na época, nossa, o primeiro batom preto que eu comprei foi pela internet. E eu tenho ele até hoje. Então, assim, foi muito difícil também essa questão do estilo. Então a gente acaba adaptando muito. Eu acho que a gente. Eu acho que a marca, assim, dessas pessoas, principalmente assim, do Nordeste, que tem essa dificuldade de encontrar, a gente adapta coisas normais
e transforma para coisas do nosso estilo. Então, a gente faz customização, a gente faz composições, a gente incrementa, a gente faz... Agora, assim, falando da visão que as pessoas tinham de mim, acho que também foi outro problema, porque eu perdi várias amizades. Eu não digo nem que eram amizades, porque assim, é meio confuso, porque pessoas que estavam comigo desde, sei lá, criancinha, se afastaram de mim por conta da minha estética. Eu não vou nem colocar isso como uma coisa ruim pra eles. Eu não guardei mágoa deles, eu não vou nem colocar isso como um problema pra mim. Porque assim, a gente vive numa sociedade que os nossos pais, as nossas mães, elas nos ensinam que a gente repudie, que a gente afaste da gente aquelas coisas que são diferentes. Tá, se aquilo ali é diferente de mim, então eu não quero pra mim, eu não quero aquilo perto de mim. Se aquilo não faz parte do meu mundo, então pra que eu quero que ele faça parte da minha vida? Entendeu? Então assim, com a minha estética, o meu pensamento que já estava mudado, as minhas ações e as minhas músicas não faziam parte do mundo daquelas pessoas, então para elas não era mais interessante me ter por perto. Então, de certa forma, eu consigo entender isso como uma coisa que não é nem culpa delas, é uma questão cultural mesmo. Tanto que depois de um tempo, essas pessoas se aproximaram de mim novamente, porque elas viram que o que tinha mudado foi a questão mesmo estética. É claro que eu mudei os meus pensamentos. Se você me perguntar o meu pensamento de hoje com relação a coisas do meu pensamento de alguns anos atrás, não é mais o mesmo. O meu pensamento mudou muito, mas acredito que eu passei a ser mais tolerante, a ser menos preconceituosa, eu passei a lidar melhor com as pessoas, entendeu? Então assim, não foi coisas que iriam atrapalhar na vida de outras pessoas. Meus pensamentos mudaram, coisas pessoais minhas. Nada que iria influenciar na vida de outras pessoas. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a entender isso, pensou, poxa, a Michelle mudou fisicamente, mas interiormente ela continua sendo aquela mesma pessoa, ela continua sendo a pessoa extrovertida, ela continua sendo a pessoa comunicativa e carismática. Então, assim, elas voltaram a ser minhas amigas, voltaram a conversar comigo e hoje me dão super apoio. Eu não vejo isso tanto como um problema. O preconceito assim maior, a perseguição maior que eu sofri, eu acredito que tenha sido mesmo nas ruas. Porque tinha gente que se benzia quando me via. Quer dizer, até hoje, né? Entendeu? Se faltava me crucificar mesmo. Até hoje ainda tem, assim. Aqui no interior, na minha cidade mesmo, nem tanto. Acho que ficou mais tranquilo, assim. Mas eu consigo entender também que aquilo era tudo muito novo para as pessoas. Naquele momento, eu não entendia isso. Eu me sentia mal pelas pessoas me tratarem como me tratavam, sabe? E chegava em locais eu era ignorada. Então, eu me sentia mal, de certa forma, porque, claro, meu pensamento não tinha amadurecido tanto como amadureceu hoje. Eu me sentia meio que excluída, mas era tudo muito novo pra eles. Eu acho que eu fui uma das primeiras meninas aqui a usarem batom preto, porque a maioria das meninas aqui que são poucas, mas as que curtem metal. Então assim, as meninas não usavam. Era mais aquela coisa, jeans, all-star, camisa de banda. Enquanto que eu chegava meia rasgada, corset, saia, batom preto. Então, sabe? Então tem toda essa diferença. Então as pessoas achavam estranho. Hoje, quando eu chego em Maceió mesmo, que é a capital de Alagoas, então, quando eu chego na faculdade, o clima é totalmente diferente. Eu vejo que é totalmente diferente daquilo que eu vivia antes. E assim, tem aquela coisa da autoaceitação, sabe? A partir do momento que você se aceita como você é, você se olha no espelho, pô, me olhei no espelho, me acho bonita, gostei daquela maquiagem, gostei daquela roupa, então dane-se o que as pessoas vão achar, entendeu? Eu acho que o meu maior problema, assim, no início, foi a questão da autoaceitação. Eu não me aceitava, eu achava que me aceitava, mas no fundo eu não me aceitava. Quando eu digo que eu não me aceitava, não quer dizer que eu não estava satisfeita com o meu estilo. Eu gostava da minha estética, eu gostava das bandas que eu ouvia, eu gostava das minhas ações. Claro que algumas foram muito toscas, mas tudo bem. Mas assim, eu não conseguia lidar com aquele turbilhão de pensamentos, de informações. Era como se eu fosse explodir a qualquer momento. E eu era insegura, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje. Eu tinha medo de usar o cabelo de um jeito. Eu tinha medo de usar uma roupa porque as pessoas iriam achar que era isso, que era aquilo. Então eu tinha medo de usar maquiagem carregada porque as pessoas iriam falar isso. Então, sabe, eu gostava do que eu era, mas eu não sabia lidar com o que eu era.
É mais ou menos isso. Então acho que um passo muito importante é a autoaceitação. Acho que é necessário você se aceitar primeiro. Porque não tem como as pessoas te aceitarem se você não se aceita. Entende? Se ama em primeiro lugar. Acho que se você tá passando por essa fase que eu passei, que é aquela coisa que parece que você vai explodir a qualquer momento, que o mundo tá te perseguindo, que você vai enlouquecer a qualquer instante, calma, respira, olha no espelho, reveja os seus conceitos e pensa: eu gosto do que eu uso, eu me sinto bem. Se monta toda, vai no espelho, se monta todo, olha nos teus olhos e você vê: nossa, eu gostei disso. Se você gosta disso, se você se sente bem com isso, se você se identifica com aquela outra face refletida no espelho, então, cara, deixa que as pessoas falem, deixa que as pessoas achem estranho, deixa que as outras pessoas ignorem ou te persigam, deixa, porque eu acho que assim, quando você se aceita, você tem uma firmeza e as pessoas, elas passam a te perseguir pela coragem que você tem. Não é mais aquela perseguição de querer te inferiorizar, não é aquela perseguição querendo te diminuir, é aquela perseguição admirando pela coragem que tu tem de encarar tudo isso. É te admirando pela coragem que você tem de ser o que você é, coisa que talvez ela nem teve. Tem gente que passa a vida toda sem conseguir ser o que é por medo do que as pessoas vão achar, por medo do que as pessoas vão pensar. Então, assim, reveja tudo que você é, tudo que você construiu, tudo que você pensou até hoje. Para, pensa e revê. Acho que foi assim que me ajudou mais a me aceitar. Hoje eu sou uma pessoa mais confiante, sabe? Hoje eu consigo sair na rua super tranquilo. Agora assim, falando hoje da subcultura aqui em Alagoas e como eu lido com a subcultura hoje, nos dias de hoje, ao longo desses anos, eu passei a fazer amizades com pessoas de meio. Agora há pouco, nem tanto tempo atrás, sabe? Aqui em Alagoas tem um fã-clube do Lacrimosa. Então, assim, eu sou a diretora de Alagoas do fã-clube. E ano passado a gente teve o primeiro encontro dos Lacrimaníacos. E, assim, eu consegui reunir 6 pessoas. E isso pra mim já foi fantástico. Porque se tivesse só mais uma pessoa pra falar comigo, eu já tava feliz da vida. E eu consegui reunir 6 pessoas, então eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa muito legal. Esse ano, pretendo fazer novamente. Acho que nesse mês ou no outro, a gente vai estar fazendo o segundo encontro. E assim, tudo que eu posso fazer pra enriquecer a cena, tudo que eu posso fazer pra levar a cena gótica lagoana para outros estados, eu faço. Tem as suas dificuldades, mas a cena existe sim aqui em Alagoas. Esse vídeo foi mais ou menos isso, para explicar para vocês como é que eu lido com isso. Acho que esse é o segredo, é você ter a sua aceitação pessoal, e só assim as pessoas vão te aceitar também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo para que mais gente possa assistir esse vídeo e que mais gente se identifique. Se você se identificou também, comenta aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Me siga nas redes sociais. E todas as informações a mais adicionais sempre está no box de informações. Então leiam o box de informações. Conheçam o blog, porque lá eu sempre coloco também informações adicionais. Eu tô com bastante projeto legal lá pro blog também. Espero que tudo saia esse ano. Mas, enfim, é isso. Qualquer sugestão de vídeo, críticas e comentários, é tudo aqui embaixo, tá? Um beijo e tchau!